Salve. Bom, pessoal, eu vou mostrar essa matéria que saiu na revista Oeste. Prestem atenção. Cresce o número de mulheres que mentem para prejudicar os homens. Falsa denúncia virou moda. Certo? Então, prestem atenção aqui. Que um homem foi solto pela Justiça do Ceará no final de agosto, depois de passar mais de 3 anos preso por estupro e sequestro. Ele foi condenado a 9 anos por agredir a sua namorada, o que não ocorreu. Uma coisa que tem sido bastante comum no país é a acusação de uma suposta vítima que, mesmo sem provas, ganhou mais poder, gerando insegurança jurídica em casos de falsas denúncias. E é sobre isso que a gente vai conversar agora com o Vinícius Vieira. Ele é advogado criminalista, especialista na defesa de homens acusados de violência doméstica. Doutor Vinícius. Advogado, especialista na defesa de homens vítimas de violência doméstica. É impossível falar desses advogados sem dar risada, né? Porque da mesma forma que a mulherada conseguiu status, fama e até grana fazendo falsas acusações, esses advogados especializados na defesa do homem também conseguiram fama e, é claro, muita grana fazendo isso, né? E assim, não se iludam, rapaziada. Não se iludam. Esses advogados, eles estão um pouco se lixando para vocês. Estão um pouco se lixando para nós, né? Simplesmente eles encontraram o pote de ouro deles, né? Em um momento da sociedade que o homem está sendo massacrado pela ideologia feminista, nada melhor para um advogado do que defender os homens, né? Por que eles iriam defender as mulheres se o próprio Estado já está fazendo isso, né? É muito mais vantajoso, muito mais lucrativo para um advogado hoje defender os homens, né? Mas vamos lá, vamos ouvir o advogado especializado em defender os homens. Vamos ouvir. Não podemos descartar as coisas que eles falam, né? Que não deixam de ser verdade. Porém, não se iludam achando que vocês são importantes para eles. Não são. Vocês são apenas um pote de ouro. Seja muito bem-vindo, muito bom dia, muito obrigado por atender ao nosso convite. Bom dia, Daniel, bom dia a todos. Doutor, eu quero começar perguntando ao senhor e trazendo uma informação para o senhor e para a nossa audiência, que há um novo projeto de lei da deputada Júlia Zanata, do PL de Santa Catarina, que procura evitar o mau uso da Lei Maria da Penha. O senhor tem essas informações aí sobre quantos homens têm as suas reputações destruídas, mesmo antes de provar a própria inocência? Veja, Daniel, o CNJ e o Fórum Brasileiro de Segurança Pública não tem uma estatística formalizada sobre falsas acusações de crimes praticados no contexto de violência doméstica, no contexto de aplicação da Lei Maria da Penha. Mas o que nós vemos na prática é... Não tem uma estatística porque ninguém se importa, né? Da mesma forma que ninguém se importa com a violência doméstica que o homem sofre. Ninguém se importa. É por isso que quando eu falo que os homens vítimas de violência doméstica são maiores do que
as mulheres, né, as pessoas tiram sarro, não acreditam, ou começam a fazer shame, falar que eu não gosto de mulher e todas aquelas coisas ridículas que elas costumam falar para calar a boca de quem está falando coisas que elas não gostam, né? Não existe dados estatísticos. Eu já falei isso em outros vídeos, né? Não existe porque ninguém se importa. Mas quem se interessa por esse tipo de assunto, como eu, por exemplo, é só pesquisar na internet que você vai ver o tanto de casos de homens vítimas tanto de violência doméstica quanto de falsas acusações, né? Mas não é interessante nem mesmo para a mídia e nem mesmo para o Estado falar sobre isso. Mas o que nós vemos na prática é, em tese, uma complacência do poder público, e aqui eu indico tanto o Poder Judiciário como o Ministério Público em relativizar muitas questões e supervalorizar a palavra da mulher nesse contexto. Tanto é que na própria Lei Maria da Penha estabelece, autoriza solicitar, requerer as medidas protetivas simplesmente com base na palavra dela, não precisando trazer nenhum outro indício da prática de crime ou da sujeição de crime. Aliás, é bom que se indique, não precisa haver crimes para que sejam concedidas, a exemplo, medidas protetivas de urgência, que é a base do projeto de lei da deputada. E aqui é importante também trazer um indicativo de percentual do Tribunal de Justiça do Acre. 2023 e janeiro e fevereiro de 2024, 98,7% das medidas protetivas foram deferidas, foram autorizadas pelo Poder Judiciário. Então, esse é um indicativo que, como não é necessária a indicação de elementos de prova, essa avaliação é simplesmente com base na palavra dela, para apurar, para verificar a verossimilhança. Será que aquilo que ela está falando é verdade? E, pelo visto, o Poder Judiciário vem compreendendo que, na maioria gritante dos casos, sim, me parece verdade. Rodrigo Constantino é quem faz a próxima pergunta. A ideologia feminista, ela é tão cancerígena, ela é tão maligna, que tem um monte de homem defendendo esses absurdos que eles nem sequer são capazes de parar para pensar que eles podem ser vítima de uma falsa acusação. Outro dia eu estava falando sobre isso com dois conhecidos, dois colegas, escravocetas, obviamente, né? E aí um deles veio com aquele questionamento normal do escravoceta, que é: nossa, do jeito que você fala, parece que todas as mulheres vão fazer falsas acusações contra o homem. Eu falei: não, meu amigo, eu não estou dizendo que todas as mulheres vão fazer. Eu estou dizendo que todas as mulheres podem fazer se elas quiserem. Basta elas levantarem de mau humor, levantar da cama de mau humor. Basta o maridinho, o namorado delas, desagradar o ego delas. Pronto. É simples assim. Só isso. Deixa eu acender aqui. Vamos lá. Me parece verdade. Rodrigo Constantino é quem faz a próxima pergunta para o senhor. Bom dia, doutor. Pois é, eu vejo com muita preocupação a substituição do ônus da prova, devido processo legal, necessidade de evidências, substituindo isso pela palavra de uma mulher que eventualmente mente. Lembrando que no governo do Bolsonaro, as mulheres tiveram
mais poder para fazer falsas acusações contra um homem. Graças a pastora feminista, né? E também graças ao próprio Bolsonaro, que até um tempo atrás se gabava por ter sido o presidente que mais sancionou leis para as mulheres. Né? Leis para as mulheres significa leis feministas. Mas ele achou que estava fazendo algo maravilhoso, né? Puxando a sardinha da mulherada. Bom, quando ele mais precisou, a mulherada virou as costas para ele. Isso pela palavra de uma mulher que eventualmente mente. A gente pode pensar nos casos de famosos, o Neymar, o Johnny Depp, as vidas deles podiam ter sido destruídas não fossem provas. Podiam ter sido destruídas, não. Foram. O Johnny Depp, por exemplo, perdeu o papel no filme Piratas do Caribe, por causa dessas falsas acusações que ele sofreu. O Neymar perdeu um monte de contratos, né? Até se provar que eles eram inocentes, né? Muita água rolou e muitas coisas eles perderam, tá? Então, é complicado. Isso nós estamos falando de homens famosos, milionários, né? Mas, e quando o cara que sofre uma falsa acusação é um rapaz comum, com emprego comum, com salário comum, igual é o caso desse aqui? Né? Contundentes contra as denúncias, né? Como é que fica o pilar da nossa civilização ocidental em que diz respeito ao direito, quando você justamente colocava o ônus da prova em quem acusa e o movimento feminista Me Too substituindo isso pela palavra? Quer dizer, a mulher não mente mais e se a mulher denunciou, destrói a vida do cara e depois vai ver o que acontece. Só lembrando que vocês, homens casados principalmente, têm bastante culpa nisso. Viu? Eu me lembro muito bem que até uns 5 anos atrás, pelo menos, era muito comum os homens dizer: a mulher tem sempre razão, né? Um lado é o lado do homem e o outro, um lado é o lado da mulher e o outro é o lado que está sempre errado, né? Dando a elas, né? Inflando o ego delas e dando a elas aquela sensação de nós somos imaculadas, né? Então, enquanto a intenção dos caras era inflar o ego delas, né, elas aproveitaram e usaram isso contra os próprios homens. Parabéns aos envolvidos. Vocês são os babacas. Vocês são os burros. É isso que vocês são. Denunciou, destrói a vida do cara e depois vai ver o que acontece. Eu indico, Rodrigo, aqui, que eu sempre menciono isso, que existe uma flexibilização dos princípios constitucionais processuais penais. A exemplo, é necessário se levar em consideração o princípio da presunção de inocência. Porém, no contexto de violência doméstica, o que nós vemos na prática é uma inversão do ônus da prova, ou seja, a presunção de culpabilidade. O CNJ editou um protocolo de julgamento conforme a perspectiva de gênero. Qual foi o objeto desse protocolo? É igualar o status homem-mulher. Igualar o status, uma diferença histórica da subjugação da mulher sobre o homem. Só que qual que vem sendo o efeito disso? O efeito vem sendo uma supervaloração de um gênero sobre outro, levando em consideração... Eu vou pular aqui a fala do Constantino, a resposta, né, que o advogado deu para o Constantino, porque não é muito relevante. Vamos para
para a pergunta da jornalista. A jornalista de direita, que também é feminista, né? Feminista de direita. Vamos à pergunta da feminista de direita. Vejam só o quanto ela está preocupada com as falsas acusações contra os homens, né? Olha só, presta bem atenção. Guta Pini faz a próxima pergunta. Doutor, bom dia, obrigada pela entrevista. Nos seus casos aí, o senhor consegue identificar algum padrão nesse tipo de denúncia falsa de violência doméstica? Lembrando aqui, né, a gente não pode deixar de mencionar que é uma questão grave, a gente não pode dizer que isso não existe, que todas as mulheres que recorrem à justiça estão mentindo. É um caso sim, complicado no nosso país. Agora, a grande questão é que esse tipo de denúncia falsa, ele acaba calando as mulheres que realmente sofrem de violência doméstica. Então, essas denúncias falsas, elas pioram o ambiente para as mulheres que realmente sofrem violência doméstica. Mas não pioram, não. Não pioram, não. Se piorassem os casos, se piorasse a situação das mulheres que verdadeiramente sofrem violência doméstica, com toda certeza, os salvadores do Ocidente, os metidos a salvadores do Ocidente, já tinham tomado providência com relação às falsas acusações, né? Se não tomaram, é porque não prejudicam as mulheres que sofrem verdadeiramente violência doméstica. Não prejudica, não. Não prejudica, né? A mulher que sofre uma falsa acusação, ela vai na delegacia normal, se ela quiser, faz a denúncia normal, né? E da mesma forma que a falsa acusadora é beneficiada, ela também vai ser, de uma certa forma, beneficiada, né? Então, não prejudica, não. Mas você vê que a repórter, né, a jornalista, comentarista, sei lá o que ela é, de direita, né, a feminista de direita, você vê que ela já deu aquele jeitinho, né, aquele jeito feminino, né, de desviar o foco, que é os homens, que é as falsas acusações, né, para defender as mulheres. Porque na cabeça de uma mulher é inimaginável que ela não seja o centro das atenções, né? Então, ela precisa, né, tirar um pouco o foco dos homens e para que elas voltem a ser o centro das atenções, né? Então, vamos lá. Fora o ambiente para as mulheres que realmente sofrem violência doméstica. Mas então, o senhor consegue identificar algum padrão dessas denúncias falsas? Perfeito. Quando a gente fala sobre falsas denúncias, falsas acusações, nesse contexto de violência doméstica, é óbvio que quem se utiliza dessa fragilidade, dessa brecha legal, especialmente do que consta em alguns trechos da Lei Maria da Penha e da interpretação do Poder Judiciário que vem dando a norma, ele tira o peso daquelas mulheres que têm sim, e são muitas, vítimas de violência doméstica. O que a gente vem percebendo nessas questões que envolvem as falsas acusações é, em verdade, uma busca por uma relativa vingança, ou existe um conflito entre um pai e uma mãe, e ela quer vê-lo, sabe, da tendência da justiça, afastado do seu filho, ele está em outro relacionamento, vou buscar prejudicá-lo a pretexto dele não voltar comigo, não reconciliar. Então, a base que a gente vê das falsas acusações são essas duas. Para influenciar em uma eventual ação de guarda ou para distanciá-lo do filho, e o outro a pretexto de ele não quis reconciliar, portanto, vai sofrer as consequências, já que a lei
ela me autoriza e, com base na minha palavra, sim, são concedidas medidas protetivas. E as medidas protetivas, é bom que se pontue aqui, elas não vêm sozinhas, né? Se faz inicialmente um boletim de ocorrência, desse boletim de ocorrência, eventualmente, quando ela requer, surge, sim, as medidas protetivas, um processo de medidas protetivas, e desse boletim de ocorrência surge um inquérito policial. Quando muito, ele arquiva, mas a regra é que ele se arbora, ele evolui para uma ação penal. Então, o prejuízo aqui é imenso, simplesmente para interferir numa questão de guarda, ou acesso ao filho, dificultar o acesso ao filho, ou simplesmente uma vingança por não ter mais interesse na reconciliação. Doutor, a minha pergunta para o senhor é a seguinte: nesse cenário onde o feminismo, dia sim e dia também, faz acusações contra os homens, discutir que os homens também são vítimas de injustiça ainda é um tabu? Qual é a dificuldade? A dificuldade é a questão histórica. É a questão histórica. A gente tem que colocar aqui que o argumento, para não levar em consideração a passividade, o sujeito passivo de um crime, no caso, o homem, é o contexto histórico, porque ele sempre foi o responsável, segundo a argumentação do próprio Poder Judiciário, por subjugar a mulher. Sendo isso, e dado o critério biológico por ser mais forte, por a sociedade em si, e até mesmo as entidades públicas, atuarem de modo a... Esse é o argumento do judiciário, porque o judiciário está todo controlado pela ideologia feminista, progressista, né? Eu já falei sobre isso em outros vídeos. O feminismo é o braço mais forte hoje do progressismo e está controlando tudo, está dominando tudo. Agora, o que elas fazem? Elas inventam crimes cometidos pelos homens, inventam a tal opressão que os homens praticavam contra as mulheres no passado para usar a força do Estado até mesmo para cometer crimes contra os homens. Você vê, uma mulher que cancela o CPF do marido no ambiente doméstico, né? Na grande maioria das vezes não acontece nada com ela. Por quê? Porque ela usa o escudo da legítima defesa. Morto não fala, né? E mesmo que falasse, a palavra do homem não vale porcaria nenhuma, né? Porque, como eu acabei de falar, o judiciário está dominado pela ideologia feminista, né? Então, aí fica muito difícil. Vamos continuar aqui. Entidades públicas atuarem de modo a colocarem o homem em um padrão maior do que a mulher, toda vez que um homem, ou boa parte das vezes que um homem é sujeito a ser vítima de um crime, isso não é levado em consideração, isso é relativizado e não é levado em frente. Já ouvi clientes, ou até consultas que eu já prestei, de pessoas que foram até os órgãos públicos fazer uma acusação, fazer um registro de ocorrência, e simplesmente não foram atendidos, ou os atendimentos que foram feitos foram até levados, tiveram debochados, né, foram debochados Exato. por alguns agentes públicos por serem vítimas de uma mulher, né, como se isso não pudesse ter acontecido. E isso não é só vítima de uma falsa acusação, são vítimas de agressões. Então aqui, o problema maior que eu quero enfatizar... Porque muitos partem do seguinte ponto: ele é mais forte, como ele pode ter deixado uma mulher, como ele pode ter sido agredido por uma mulher? Bom, é muito simples. Se ele se defende, ele corre o risco de se lascar dobrado, né? Por quê? Porque a mulher não aceita que o homem não permita que ela agrida ele. Ela não aceita, né?
E temos aquela campanha lá, né? Se você vê uma mulher gritando, pedindo socorro, é, corra para é, socorrer ela, porque você pode estar salvando a vida dela. Né? Então, pensa, por exemplo, um homem que está sendo agredido por uma mulher, mas por ele ser mais forte, ele não permite que ela agrida ele. Ele segura ela, né? Como se fosse possível segurar. Ele segura ela e ela começa a gritar. O vizinho escuta e chama a polícia. E aí? A polícia chega e ela vai dizer que está sendo agredida. Então, muitas vezes, o homem, ele prefere deixar a mulher agredir ele, né? Lembrando que a mulher que agride um homem, ela é tão covarde quanto um homem que agride uma mulher. Por quê? Porque ela não está indo brigar com o homem, porque ela sabe que o homem não vai revidar. Ela está indo para cima dele, se valendo da ideia de que ele não pode revidar. Por isso, ela está indo para cima dele. A mulher, quando sabe que ela vai tomar prejuízo indo para cima de um homem, ela não vai. Ela não vai. Né? Então, a mulher que agride um homem ela é tão covarde quanto um homem que agride uma mulher. Né? Mas, infelizmente, muitos de vocês não têm maturidade para conversar sobre isso. De agressões. Então, aqui, o problema maior que eu quero enfatizar não é o gênero que está sujeito a ser vítima no contexto doméstico, mas as pessoas que são vítimas no contexto doméstico. Porque pessoas, homens, crianças, mulheres, idosos, são todos diariamente, a cada segundo, vítimas no contexto doméstico. E o Estado tem que dar a importância, sim, para todas essas vítimas. Tem que dar o respaldo, sim, para todas essas vítimas. E não simplesmente relativizar um em detrimento do outro em razão do seu gênero. O nosso espectador, Wesley Gabriel, escreveu aqui no nosso chat o seguinte sobre esse assunto. Ele diz que outro dia foi testemunha de uma situação onde um rapaz que saiu com o seu cachorro e aí esse cachorro sujou a rua, a calçada, e daí veio uma mulher o insultando e ele se defendeu verbalmente. Em pouco tempo, outras pessoas, homens inclusive, apareceram para hostilizá-lo, parecendo que iriam bater nele, sem saber o que havia acontecido, só por conta do desespero da mulher. Pois é, né? É uma outra situação que ninguém fala, ninguém tem coragem de falar. Mas a mulher, ela não só pratica falsa acusação contra o homem, como ela também pratica a própria violência contra o homem, como eu já falei, né? E além de falsa acusação e de praticar a própria violência, em muitos casos ela terceiriza a violência, né? Ela usa as mãos de outros homens para praticar a violência que ela não consegue praticar. Né? E assim, mais uma vez, o homem fica com fama de ser o violento e ela com fama de ser sempre a vítima. Quantas notícias você já não viu de mulheres que contrataram homens para cancelar o CPF do marido, ou do namorado, ou do pai, né? Às vezes ela sabia que o marido tinha um seguro de vida, né? E aí se envolveu com um cara lá, com um amante, e vamos pegar o seguro de vida dele e vamos ser felizes para sempre. Vai lá e cancela o CPF dele. Né? Pois é.
Mas vocês não são maduros o suficiente também para falar sobre isso. A Guta Pini faz a próxima pergunta agora. Doutor, eu imagino que quando os casos chegam ao seu escritório, uma medida protetiva já foi implementada, porque teve ali o boletim de ocorrência, né? Então eles procuram já com a medida imposta, que pode ou não acarretar numa ação penal e numa condenação. Mas o fato é, como é que o senhor consegue aí se desincumbir desse ônus da prova? O que tipo de elementos que os homens devem demonstrar aí para conseguir se livrar de uma condenação injusta? Porque, como o senhor bem disse, em muitos casos a motivação é uma vingança, enfim, são coisas mais passionais, né, que estão aí. É isso aí, doutor. Fala aí, como é que o homem pode se livrar? É isso aí. Responda a pergunta da feminista de direita, né? Que é para as mulheres poder se que é para as mulheres poder já se antecipar, né? Que aí quando elas forem fazer uma falsa acusação, elas já vão preparadas para tudo, né? Porque o advogado defensor dos homens já deu a instrução de como que o homem pode se livrar, né? Então, fala aí, doutor. A pergunta da comentarista foi muito pertinente. Com certeza vai ajudar muito as mulheres, principalmente aquelas que fazem falsas acusações, né? Meu Deus. Aí embaixo dessas denúncias falsas. Então, quais são os elementos Quais que são são? utilizados aí na defesa desses homens? Quais são os elementos que os homens podem usar? Fala aí. Fala para ela, fala. Bom, a base é o contexto. É o contexto. Porque existe sim uma dificuldade de produção da prova pela acusação, pela suposta vítima, mas também existe uma imensa dificuldade de produção de provas pela pessoa acusada. Porque ela não espera que em determinado momento uma pessoa que ela se relaciona, ela vai até a delegacia e diz que, por exemplo, ela foi ameaçada naquele contexto. E por isso é necessário, ameaçada de ter sua vida ceifada pelo seu companheiro, e por isso é necessário medidas protetivas, e a partir disso avança para o inquérito policial e eventualmente para uma ação penal. Aqui, inicialmente, um processo criminal, ele evolui, ele surge com base na palavra dela, com base, sim, no princípio da presunção da indúbio pro sociedade, ou seja, a sociedade deve ver aquele caso julgado. E a briga aqui é demonstrar, através do contexto, através de comportamentos anteriores e posteriores, eventualmente até tem testemunhas que indiquem aquele comportamento dela é comum, ela sempre faz aquilo, para aí sim. Tudo balela, tudo balela. Né? Resumindo, você, homem, está futricado, né? Como se livrar de uma falsa acusação? Olha, a melhor coisa é ficar solteiro, né? Por quê? Porque para se livrar de uma falsa acusação, só tendo muita sorte, mas muita sorte mesmo, né? Então, a melhor coisa hoje é ficar solteiro. Bom,